Senhores ministros, havendo número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão extraordinária realizada em 8 de outubro de 2009, presença do ministro Gilmar Mendes, ausente cadamente do ministro Eros Grau. Vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo Duprá. Apregoados os seguintes processos: agravos regimentais em reclamações, agravo regimental tutela antecipada em ação civil originária, inquérito e recurso extraordinário. Não havendo impugnação, declarada está aprovada. Os períodos avimos, podemos chamar. Os períodos avimos. Sacame, Lúcia. Recurso extraordinário 563.708, recorrente do Estado de Mato Grosso do Sul, recorrido Adão de Freitas Amorim e outro, interessado a FUSE, Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo, e Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo. E haverá sustentação oral. Sim. Este é um processo com repercussão geral. Exatamente, reconhecido. Geral reconhecido. Com a palavra. Senhor presidente, este é um recurso interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça daquele mesmo Estado, que deu provimento parcial a uma apelação interposta pelos ora recorridos. Os ora recorridos entraram com uma ação de cobrança contra o Estado, pretendendo que o Estado do Mato Grosso lhes reconhecesse o direito de ter como base de cálculo para o adicional de tempo de serviço a remuneração, vale dizer, o vencimento mais os adicionais que eles consideraram, adicionais referentes a parcelas temporárias e permanentes dos seus vencimentos. O acórdão contra o qual recorrem do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é o seguinte, a seguinte emenda: servidor público, adicional por tempo de serviço, modificação da base de cálculo sem redução dos vencimentos, lei nova, possibilidade, recurso provido. Relação estatutária que existe entre os servidores públicos e a administração permite que a lei modifique o regime jurídico, alterando percentuais e a forma de cálculo remuneratórios, desde que não fique reduzido o valor dos ganhos na sua totalidade. Assim, procede a pretensão de fazer incidir o adicional por tempo de serviço sobre o vencimento base, acrescido das vantagens pessoais após a vigência da Lei 2257 de 2000, que passou a prever sua incidência apenas sobre a base, o salário base. Apelação civil, adicional por tempo de serviço, lei tal, incidência sobre a remuneração. Antes da edição da lei estadual número tal, o adicional por tempo de serviço deveria incidir sobre a remuneração, que, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 73 da lei 1102 de 90, era composta de vantagens de caráter permanente e temporário. Como eu disse, os ora recorrido entraram em juízo com ação de cobrança, pretendendo que a base de cálculo lhes fosse garantida na forma anterior a essa lei estadual de 2000, que tinha sido editada exatamente na esteira da mudança constitucional, advinda com a emenda constitucional número 19. A ação foi julgada improcedente pelo juízo de primeira instância. Contra esta sentença, os autores ora recorridos interpuseram apelação, como eu disse, parcialmente provida pelo Tribunal ACOR, para fixar o pagamento de adicional por tempo de serviço com base na remuneração dos servidores e não apenas no vencimento, até a data de início de vigência da Lei Estadual 2157. O acórdão recorrido fixou que, aspas, na hipótese, os requerentes ora apelantes foram admitidos antes da referida alteração operada pela emenda constitucional 19, que suprimiu a parte final do dispositivo, portanto, tem direito adquirido ao adicional por tempo de serviço calculado, de acordo com a redação original citada acima, e dessa forma tal benefício que não está sendo cumulado sobre o mesmo título ou idêntico fundamento, mas sim sobre as demais vantagens permanentes e temporárias, não havendo, portanto, falar em vedação constitucional à sua pretensão. Neste recurso extraordinário, alega-se nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração que foram opostos pelos ora recorridos
pela hora recorrente naquela decisão, por ofensa aos princípios da ampla defesa, devido processo legal, inafastabilidade da jurisdição, bem como da exigência de fundamentação das decisões judiciais, e no mérito sustenta que os recorridos nunca teriam tido direito a perceber adicional calculado sobre a remuneração como um todo, mesmo no período em que não havia proibição expressa da Constituição, pelo que não faria sentido a conclusão do acórdão pela existência de direito adquirido. Anota ainda que a Lei 11.02 de 90 previa como base de cálculo apenas o vencimento base mais as vantagens permanentes. Por isso, não seria possível realização do cálculo sobre outros adicionais. Observa ainda não ser possível falar em direito adquirido porque a alteração do artigo 111 da Lei 1.102 de 90, que adveio com a Lei 2157 de 2000, não teria reduzido a remuneração dos recorridos, conforme, aliás, consta do próprio acórdão recorrido. Portanto, não teria havido descumprimento ao inciso 15 do artigo 37 da Constituição. Eu submeti à questão constitucional a apreciação dos ministros deste Supremo Tribunal sobre a existência de relevância jurídica e transcendência do tema, nos termos do parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição e do Regimento Interno. Foi reconhecida a repercussão geral. Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação dos Estados de Saúde de São Paulo e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos também da Saúde de São Paulo requereram seu ingresso nos autos na condição de amici curiae, o que eu deferi. Claro, quanto à sustentação oral, ressalvando o disposto no artigo 131, parágrafo 3º do regimento deste Supremo, e a Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, opinou no sentido do provimento do presente recurso extraordinário. Este é o breve relatório. Pelo recorrente do Estado do Mato Grosso do Sul, falará o doutor Ulisses Schwartz Viana, procurador do Estado, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras ministras Ellen Grace, Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República. É sempre uma honra se dirigir à Suprema Corte, ainda mais num caso como esse, onde nós temos uma repercussão geral, um regime que vai objetivar as decisões do Supremo. E gostaria de trazer algumas ponderações sobre esse tema, que não é um tema novo, tanto é que a repercussão geral foi reconhecida exatamente pela repetição dessa questão perante essa Suprema Corte. Na verdade, há duas vertentes curiosas nas decisões do Tribunal ACO, saindo um pouco, transcendendo o caso paradigmático que está sendo analisado nessa tarde. Uma vertente é de que só poderia haver a nova forma de cálculo introduzida pela emenda número 19, que alterou o inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal, que foi uma alteração mais restritiva, porque no texto originário, esse cálculo da concessão, o valor de aumento de concessões de acréscimos anteriores, era vedado somente sob o mesmo título ou fundamento. A emenda constitucional número 19 suprimiu esta parte do dispositivo, tornando-o mais restritivo. E, portanto, nós temos dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul duas vertentes. Uma vertente de que só poderia haver a incidência na nova forma de cálculo a partir da lei que foi introduzida no ano de 2000, ou seja, por volta de 2 anos após a vigência da emenda constitucional. Uma situação bastante curiosa, porque estaríamos a admitir, então, que a emenda constitucional só se tornaria eficaz após o advento desta lei. Ou seja, durante esse período de 2 anos, a forma de cálculo anterior prevaleceria. E uma outra vertente é que haveria direito adquirido à fórmula de cálculo anterior ad eternum. Ou seja, aqueles servidores que foram contratados e ingressaram no serviço público anteriormente à vigência da emenda constitucional número 19, eles teriam um direito adquirido ad eternum àquela fórmula de calcular. Esses adicionais, o adicional no caso aqui, ATS e adicional do tempo de serviço. A verdade é que esse tema já vem sendo debatido perante essa Suprema Corte. Desde o ano de 73, nós já temos um precedente do ministro Bilac Pinto, no recurso extraordinário 74614, onde essa Corte começou uma esteira de entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico.
Este caso particular, nós temos um detalhe que precisa ser ponderado. Esta alteração na formulação do cálculo não foi uma alteração introduzida por legislação infraconstitucional.